eu quero levantar aqui duas situações bem curiosas da CPI. Primeiro, que eu chamaria atenção foi o discurso de Renan. Ele abriu o discurso dizendo que vai fazer um relatório imparcial e técnico. Eu me recuso a acreditar em imparcialidade de Renan, e muito menos que ele faça um relatório técnico, né? E aí, no meio daquela confusão toda do discurso dele, ele disse uma coisa que aí ele começa falando que vai ser técnico e imparcial e depois ele diz o seguinte, ele já faz logo uma relação com uma comparação com o momento que o Brasil vive, o momento que o Brasil viveu no Ministério da Saúde, sendo comandado por um militar, e ele disse, se a Força Expedicionária Brasileira chegasse na Segunda Guerra, comandado por um médico, era um desastre, quer dizer, ele acabou de dizer que queria ser imparcial e ao mesmo tempo já vem para um próprio discurso de imparcialidade, ele levanta já o caminho que vai seguir, obviamente, que todo mundo sabe, um ferrenho crítico ao governo Bolsonaro. Queria ouvir a opinião de vocês e hoje, ao contrário de toda aquela minha elegância da última segunda-feira que eu comecei com o Dani, hoje eu vou começar com o meu conterrâneo Túlio Lemos. Que é isso? Túlio disse que é porque você está de vermelho. Tô brincando. Eu não vi. Vixe, Maria, eu não sei que preconceito é esse? E ele está de azul. Motivo desse questionamento. Olha, na verdade, nunca se pode esperar, seja em qualquer município, estado, CPI que eu acompanhei, 20 anos acompanhando CPI aqui na Câmara de Natal, na Assembleia Legislativa, e vendo também as CPIs que aconteciam no Congresso, não se espere uma CPI nem técnica, nem muito menos imparcial. Ela é um instrumento político das minorias para investigar os governos. E ela vai, naturalmente, ser utilizada como um instrumento político. Cabe à sociedade acompanhar para ver os excessos ou tentar reduzir esses excessos. E o técnico que eles falam é para ver se pelo menos seguem o rito e evitar perseguição. Pelo fato de Renan hoje, ou o presidente da CPI, estar numa posição momentaneamente de oposição ao governo Bolsonaro, não quer dizer que vai fazer uma caça às bruxas em relação aos governistas. Assim como o inverso, botar um governista na CPI e esperar que ele vá realmente fazer todo um apaga-fogo em relação ao que o governo fez de errado. Mas toda CPI é assim, ela é política, o técnico que se fala é o rito que tem que se seguir, a questão de como vai ser essa convocação dos depoentes à CPI, como é que eles vão ser tratados, né? Tudo isso aí é que vai representar. Após o final é que vai ter o relatório de Renan, que naturalmente já começou em pé de guerra com o governo, não esperava, ele estava tentando, inclusive, o governo tentava se entender um pouco com ele, e criou-se aí esse problema dirimido aí pela justiça, mas o fato é que Renan, ele já começa deixando clara a sua posição de oposição ao governo. Isso a gente diz, a gente como jornalista que cobre CPI, cobre essas comissões parlamentares de inquérito, fica sempre aguardando que faça, é inevitável. Não se espera da classe política que tenha uma posição de neutralidade, de imparcialidade, de seriedade na condução de um problema que é técnico. Essa que é a verdade. Por isso que as pessoas se decepcionam. Esperam que, por exemplo, um cara como o Renan, ele vai conduzir o relatório assim. Não, não vai. Ele vai conduzir um relatório para tentar ferrar o governo. Se ele vai amparar esse relatório com coisas verdadeiras, aí é o que interessa. Eu acho que o que deve amparar toda e qualquer relação é a verdade. Se ele tem a verdade e tem o amparo para fundamentar o seu raciocínio, os seus argumentos com a verdade, indiferente à posição política que ele vai tomar. E essa CPI, naturalmente, que vai render muito, até porque já houve aí um bate-boca entre ele e o filho do presidente, né? Que o filho do presidente ninguém respeitava em relação ao governo, ninguém respeitava máscara, distanciamento. Agora eles descobriram que precisam ficar em casa para não ter, para ninguém se prejudicar no Senado, né? Era outro ponto, Túlio, que eu ia levantar aqui. Eu falei do primeiro que era Renan, que foi muito estranho o discurso dele. E o outro foi... Daniel, deixa eu só
Deixa eu só, numa frase, resumir minha avaliação. É o seguinte, se não fosse Renan Calheiros lendo aquele discurso, eu acho que eu teria até me emocionado, chorado. Porque o discurso foi perfeito, foi para arrombar. Mas quem estava ali atrás era, infelizmente, o senador Renan Calheiros, ou felizmente, não sei. Mas o fato é que o discurso, na minha opinião, foi impecável. Porém, por trás está ali o senador Renan Calheiros e não existe essa coisa de CPI, que não tenha um lado partidário. Renan Calheiros deixou claro no seu discurso, que foi escrito antecipadamente, ele tomou muito cuidado, ele, não, os assessores e ele também, de não fazer uma acusação direta, porque exatamente o que se diz é que uma CPI existe ali para provar. Ele não podia declarar num primeiro momento. Mas se você perceber lá para a terceira entrevista que ele deu, ele já estava com os nervos mais aflorados e aí ele atacava diretamente o governo. Então todo mundo sabe que Renan vai para uma briga direta. E como diz aquela frase que CPI todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina, eu imagino que essa CPI vai sim produzir muita casca de banana para o presidente Bolsonaro. O Renan, o Omar Aziz, inclusive, né, que é o presidente da CPI, ele disse o contrário de você, viu? Ele disse que será a CPI das CPIs. Se a gente acredita é outra história, né? Dani, mas... me perdoe, mas eu não consigo acreditar que essa CPI vai ser a CPI das CPIs. Eu não consigo acreditar porque o relator, ele participou e participa das principais hostes da cleptocracia que foi criada nesse Brasil. Né? Ele é um cara investigado, ele é um cara condenado, ele fez os maiores papelões da política brasileira, um dos maiores, né? que protagonizou as histórias mais aterradoras e vergonhosas da política. Ele estava nesse meio. E esse cara hoje é relator de uma CPI. Mas você perceba que a CPI, Daniel, é exatamente uma oportunidade, tanto para ele como para Renan, de se projetar para o Brasil inteiro. Toda a cobertura da mídia, inclusive, ela sai das mortes da pandemia e ela vai exatamente para a CPI. Hoje de manhã, os telejornais, principalmente a Globo, abriu com ao vivo lá na CPI. Os senadores acho que ainda estavam dormindo em casa tomando café, mas as câmeras já estavam ligadas ao vivo lá no Salão Oval, esperando a primeira reunião da CPI. Então, Renan Calheiros, que foi derrotado por Bolsonaro no início da gestão, não sei se vocês lembram, mas foi derrotado para eleger o Davi Alcolumbre, que acabou fazendo uma gestão pífia e apagada, volta, quem diria, volta por cima e dando as cartas, né? Dando as cartas e dando o troco. E todo mundo sabe que Renan Calheiros não é flor que se cheire. Então eu espero que ele venha aí com muita força e com muita determinação para cima do presidente Bolsonaro para dar o troco. Agora, olha, deixa eu... Peraí, minha vez aí, viu? Então eu não consegui falar ainda sobre a CPI, não. Vai, Dani, vai. Vamos respeitar a ordem. Não, é o seguinte, eu concordo. Eu falei sobre essa frase do Omar Aziz, mas foi como já uma ironia, né? Com relação a essa questão se vai dar pizza ou não. Eu concordo demais que a posição de Renan vai ser totalmente política, né, que essa CPI é política, ele já deu todos os sinais, né, não adianta ele vir com aquele discurso bonito, porque quando ele passou ali um pouquinho e ele já mostrou ao que ele está vindo, né, antes dele ser escolhido presidente, ele já demonstrava, inclusive, esse posicionamento extremamente político, críticas ferrenhas ao governo de Jair Bolsonaro, e o próprio Renan Calheiros chegou a admitir que ele se veria numa situação muito complicada, ele não seria imparcial se precisasse julgar o próprio filho. Ele já admitiu isso aí. E eu diria que essa CPI, ela, além de política, ela tem esse outro detalhe, ela é judicializada desde o seu nascimento, né? Ela já nasceu com uma obrigação passada pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela é judicializada desde o início, está sendo nesse momento, não é? Porque estão tentando, os governistas, que são minoria na comissão, apenas 4 governistas, se eu não me engano, estão na comissão, né, na CPI da pandemia, ou CPI da Covid. Então, há toda essa questão, né, eles querendo tirar Renan Calheiros, e a gente percebe cada vez mais o receio, o medo do governo Bolsonaro, né, com relação a esse relatório
de Renan Calheiros, né? Eu soube, inclusive, e aí eu trago um pouco dos bastidores com relação a essa questão da CPI, que Bolsonaro está tentando, através de Ciro Nogueira, né, do PP, que é um dos integrantes da comissão, e o líder do Centrão, né, que ele está tentando, através de Ciro Nogueira, chegar mais uma vez a Renan Calheiros. Ele já vem tentando, Bolsonaro vem tentando, de alguma forma, né, chegar ao relator da CPI para tentar amenizar um pouco essa pressão. Mas não chega, agora não chega mais. Não está chegando, não. A corda foi esticada e já foi cortada. Ele tentou se aproximar do filho de Renan, inclusive oferecendo verbas, emendas, mas não houve tempo hábil e Renan realmente estava disposto já a dar o troco. Mas só mais um ponto também de bastidor que eu trago aqui para encerrar sobre a CPI, né, que eu estava lendo em Guilherme Amado até da época, né, um outro temor do governo é que governistas briguem com os próprios governistas e acabem atingindo o Eduardo Pazuello. Que grupos seriam esses? O grupo dos militares e o grupo dos que eles chamam olavistas, os mais radicais defensores de Bolsonaro. Então há um temor dentro do governo de um choque entre esses dois setores governistas, né, dentro da própria CPI, e que isso acabe atingindo Eduardo Pazuello dentro daquela questão lá envolvendo Fábio Weingarten, mais ou menos ali naquela linha. Alguém quer comentar o outro fato que eu ia chamar a atenção, não sei se a gente já acabou esse assunto por aqui, mas pelo amor de Deus, foi a presença do filho do presidente fazendo um apelo para que não houvesse aglomeração no Senado. Né? E, inclusive ele estava de máscara. Então, eu não sei como eles não têm vergonha de fazer isso, né? Porque é completamente diferente do que a família, do que o presidente, os irmãos estão falando o tempo todo. Totalmente contraditório. É muito totalmente contraditório. Vergonhoso, né? E tem também, e aí eu já vou trazendo aqui outros que a gente nem combinou, mas tem também o Luiz Eduardo Ramos, né? Aquela gravação dele falando sobre a questão da vacina, que tomou a vacina escondido, e eu já soube que isso acabou atingindo muito o presidente Jair Bolsonaro nos bastidores, porque acabou comprovando, de certa forma, que Bolsonaro é ali uma resistência anti-vacina realmente no Palácio do Planalto, né? E isso acaba prejudicando muito a imagem do governo com relação a essa questão. E aí eu soube que isso aí também chegou muito mal aí dentro da CPI da Covid-19, né? Aquela frase lá do Luiz Eduardo Ramos foi realmente vexatória, na minha opinião, né? Ele dizendo que tomou a vacina escondido do presidente da República, né? Que não queria causar um mal-estar e que estava tentando ele foi camuflado. Ele foi tentando convencer o presidente a tomar a vacina, né? Ele foi com a camuflado, escondido. É verdade. Foi a declaração, rapidamente aqui, pior foi a declaração de Paulo Guedes. Paulo Guedes falou também. Mal da China. Aí Poxa o cara vida. tomou a vacina da China e Exatamente. falou mal da China. Agora já pensou se a China toma uma decisão de retaliar a declaração do ministro, gerando uma crise institucional e deixa de mandar insumos para os brasileiros? 95% dos insumos vem da China, 95%, viu? Olha, o que eu vejo... Paulo Guedes está com a vida resolvida porque tomou a vacina, mas a declaração dele tem sim o poder destruidor, um peso de enorme, cortar relações entre os dois países e acabar prejudicando a confecção de mais vacinas pelo Instituto Butantan. Até porque não é a primeira vez que acontece um ataque partindo do governo federal contra a China. Quem não lembra de Ernesto Araújo, né? Olha, a questão desses ataques... Eu já não lembro mais desse rapaz. Mas é bom lembrar, não vamos esquecer não. Mas a questão disso vem de uma situação curiosa desse governo, principalmente. O governo Bolsonaro, que utilizou com muita propriedade as redes sociais, ele praticamente ignorou a mídia convencional, ganhou a eleição de forma... dessa forma, utilizando a mídia alternativa, como se chamava. Posteriormente, ele passou a continuar ignorando a mídia convencional e fazer aquele seu contato com os seus apoiadores e com alguns jornalistas, mesmo que houvesse aquele confronto, aquela divergência, não deixava de ser importante um contato de um presidente da República com
na verdade, com os jornalistas e com seus apoiadores. Isso não é muito comum, né? Eu estive em Brasília, inclusive, vi em 2 momentos com Michel Temer, depois com o próprio Bolsonaro, uma coisa totalmente aberta em relação a isso. O que acontece é o seguinte, tem um ditado bem antigo que diz: quem fala muito erra muito, né? Então o governo tem se comunicado muito mal porque ele não tem usado as vias convencionais de formatação da sua comunicação. Estou falando que vai enlatar um discurso, mas o presidente da República ele tem um patamar de seriedade e de formalidade que nem sempre, ele e os ministros, nem sempre isso pode ser quebrado, é a tal da liturgia do cargo. Não se trata de vaidade nem de distanciamento do povo, não. Você pode falar junto ao povo, o que se trata é de o que vai se falar, porque não é a palavra de um qualquer, é a palavra de um ministro forte do governo, é a palavra do presidente da República, é a palavra do filho do presidente da República, e esse pessoal vem, de uma certa forma, atropelando cada vez mais, sem se dar conta... Eu acho de um amadorismo gigantesco isso aí. Sem se dar conta de que o que eles dizem... hoje a edição ela é feita praticamente instantânea, né? Por exemplo, o Paulo Guedes falou isso da China e também falou da questão da idade, né? As pessoas querem viver até 100 anos. Aí isso foi multiplicado Brasil afora. Paulo Guedes não quer que o povo viva, não sei o quê. Então esse pessoal precisa ter muito cuidado com o que fala, porque eles têm um poder ainda, não é só o poder da palavra. O poder da palavra está servindo mais para derrubar o que eles possam fazer, até de positivo. Então o governo colocou inclusive o ministro potiguar Fábio Faria para cuidar da comunicação, e não sei se é porque Fábio foi cuidar de outro tipo de comunicação ou se realmente o presidente é complicado para você tratar alguma coisa com ele. O fato é que o governo consegue fazer uma construção permanente de fatos negativos sem oposição. A oposição só faz reverberar, só faz repercutir. Não precisa fazer nada. Os fatos, eles têm uma maternidade de fatos. É um negócio, parece que é aquela coisa de a criação de tilápia. É um negócio impressionante como eles conseguem produzir coisas negativas sem ninguém precisar dizer absolutamente nada. Né? E eu acho que Fábio, como ministro das Comunicações, ele peca muito nisso aí, viu? Se você acompanhar, por exemplo, as redes sociais dele, ele entra muito nessas brigas, sabe? Ele provoca questões, já chegou a compartilhar fake news, inclusive também contra o governo do Rio Grande do Norte, né? Então, ele parece que ele entra nessa onda bolsonarista, do bolsonarismo mesmo, né? De estar ali sempre com aquele discurso bélico, né, que a gente diz, sempre chamando para briga, sempre na reclamação. É aquilo que eu estava falando, então, Dani. Ele não tem consciência do cargo que ocupa. Não tem noção de que ele é ministro das Comunicações e exatamente, que deve não estar usando o Twitter para ficar batendo boca com... Exatamente. Eu queria discordar de vocês dois, me permitam. Eu acho que sim, ele não é perfeito, cometeu alguns erros, mas a entrada de Fábio Faria no governo deu uma nova dinâmica à comunicação. Não sei se vocês lembram, mas quando o Fábio assumiu o cargo de ministro das Comunicações, o presidente atravessava uma gravíssima crise. Naquela época ele parava ali na frente do cercadinho e ficava conversando besteira, e daquelas besteiras repercutiu enormemente. E Fábio conseguiu arrumar a casa e a comunicação melhorou e o presidente, a partir dali, recuperou a popularidade. O problema não é a forma que o Fábio Faria se comunica. O problema vem da própria liderança do presidente, e todo mundo sabe que e o que ficou muito claro em várias declarações, inclusive nessa agora do ministro da Casa Civil, quando falou da vacina, quando falou que o presidente não acreditava na vacina. Então, Fábio Faria faz o quê? Ele precisa se comunicar daquela forma, porque ele precisa atender o desejo da liderança, ele precisa passar o discurso da liderança maior. Jean, pelo amor de Deus! O que ele comunica no Twitter... Pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa, não. Deixa eu colocar minha opinião, você tem a sua. O que ele comunica no Twitter é exatamente uma versão amenizada de como pensa o presidente. Então, eu entendo de uma forma diferente. Eu acho que a comunicação do governo ainda consegue reverberar alguns fatos um pouco diferente de como o presidente fala.
Porque quando o presidente vem se comunicar, sempre dá problema. Fábio, ainda no Twitter, a equipe dele, digamos assim, ainda consegue amenizar um pouco esse discurso. E o discurso que defende a tese vendida por Bolsonaro. Agora, se você discorda ideologicamente de como pensa o governo das ações, aí é uma outra história. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Misturar, não. Você até se contradisse. Peraí, deixa eu só dizer uma coisa. Acho que o Jean também se contradisse. Primeiro, o presidente não recuperou sua popularidade vem piorando cada vez mais. E segundo, Fábio... Eu falei naquele momento, ele vinha mal e a popularidade dele cresceu quando o Fábio assumiu o ministério. Não Fábio, rapidamente. Sim, ali foi naquele momento, né, o imediato, mas em seguida caiu, né, e continua caindo. E se ele reverbera o que o presidente, como você disse, ele reverbera o que o presidente está falando ali nas redes sociais dele, então qual é a mudança que está havendo das ações, de como se comunica o presidente através de Fábio? Eu não vejo uma diferença, entendeu? Eu não consigo ver uma melhora nessa comunicação. E a questão disso tudo está no conteúdo, porque, na verdade, vamos fazer uma coisa bem comparativa aqui, já que você falou em questão ideológica. Quem é que estava mais perto do povo em pouco tempo, perto do povo que eu estou falando, de estar perto fisicamente? Era Lula ou Bolsonaro? Lula, sendo do povo, de origem realmente de sindicalista, estava mais longe do povo, presta atenção no que eu estou falando, e vamos ver a história. Estava mais longe do povo. Quantas vezes Lula chegava perto da população? A não ser numa entrevista, eu já fui para entrevistas com Lula, com aquela distância, aquela coisa. E Bolsonaro vai ao encontro do povo. Há uma diferença muito grande. A comunicação de Bolsonaro pessoal, ela é muito mais forte e mais voltada para o encontro com a população do que o que Lula fez. Não se fala nem de Dilma, que essa daí era um desastre em relação à comunicação. Mas Lula, que é popular e populista, ele tinha um contato com o povo. Mas veja quantas vezes Bolsonaro, não é à toa, Bolsonaro sai do palácio e para conversar com o povo. Quantas vezes outro presidente fez isso? Bolsonaro vai numa rua e para conversar com quem está com a bandeirinha na mão. Bolsonaro o problema é o que ele fala, né? O problema não é... A comunicação dele é ótima. A comunicação... Ele deveria usar aquele povo que fala de Libras, né? Porque a comunicação dele de conteúdo verbal é que estraga. Esse é o que está se dizendo também de Fábio. Mas é isso, Jean, que eu estou colocando. Você não, o que está falando em relação a Fábio, por exemplo. Não, Fábio não pode ser um ventríloco. Calma, Fábio não pode ser um ventríloco. Você está falando que Bolsonaro, quando abre a boca, a comunicação verbal dele prejudica o processo. Sim. É exatamente isso que eu estou falando. E o que eu estou dizendo é que quando o Fábio se comunica no Twitter dele, ele não fala exatamente o que diz Bolsonaro. Ele ameniza o discurso de Bolsonaro e coloca de uma forma que é possível a gente escutar, ler e compreender, ainda que a gente discorde. Entenda que a gente está discutindo aqui comunicação, análise. Sim, claro, não é o conteúdo. No final a gente está falando a mesma coisa. Não, eu acho que ele não consegue amenizar. Essa comunicação mal feita. Ele espalha brasa. Ele poderia Pronto, o Túlio agora falou o que eu queria, resumidamente, é isso. Eu acho que Fábio ele espalha a brasa. Ele acaba não conseguindo melhorar isso. Mas a estratégia deles é essa. Não, ele era para ser o pacificador. Ele não entrou para pacificar. É um discurso bélico. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Danou-se, a gente não vai comentar os outros pontos da pauta, não. Presta atenção. Quando o Mourão estava ligadíssimo a Bolsonaro... Daniel tá aí ainda? Não, presta atenção. Eu tô só acompanhando, só assistindo. Deixa eu só ver, eu vou concluir rapidinho. Eu sou mediador, eu não tenho que estar dando opinião. Mas presta atenção, quando o Mourão... Viu, Jean? Quando o Mourão estava próximo... Eu quero só mostrar em comportamento. Quando o Mourão estava próximo de Bolsonaro pegava o jornal e dizia Folha lixo, isso é um jornal que devia ir para o banheiro, não sei o quê. O Mourão dava entrevista à Folha. Quando o Bolsonaro batia nos veículos, estava lá, Mourão deu entrevista à Globo. Mourão é melhor do que Fábio em amenizar o discurso de Bolsonaro. É isso que eu estou querendo colocar. Aí Fábio, que é um cara novo, Fábio é um cara novo, bem relacionado do Congresso, bem relacionado com as mulheres enfim, bem relacionado.
Não, bem relacionado, assim, em geral, porque hoje ele tem ligação com a mídia através de Silvio Santos, do sogro dele, poderia, na verdade, ter esse comportamento de pacificador. Exatamente. Presidente, você está conversando besteira aqui, deixa eu ir conversar aqui, vamos amenizar, mas vamos talvez, conversar. se ele tivesse esse papel no nível que você está sugerindo, ele não estaria mais na cadeira que ele está hoje. É você óbvio sabe que disso. não, é claro que não, Jean. Bom, gente, vamos lá. Não, ele não estaria eu... mais. Ele segue a cartilha bem direitinho. Segue a cartilha. E Rogério Marinho também, como ele. Seguem a cartilha do presidente. A conversa tá boa. Rogério Já que eu fui provocado por Jean, eu vou dar uma opinião muito rápida a esse respeito. Eu acho que Fábio teve dois momentos. No começo, o fato dele ter conseguido, acho que ele, nessa atitude de ministro das Comunicações, conseguir tirar aquele cercadinho ali da vida do presidente foi muito importante. Ele se comportou realmente de uma forma que ele vinha para os veículos de comunicação e as redes sociais para tentar amenizar um pouco o discurso do presidente, mas acho que ele também ele tem entrado ultimamente numa radicalização do discurso também. Bastante. Ele foi contaminado, a minha visão, que ele foi contaminado realmente por esse endurecimento da condição, da situação política do Brasil. E se eu estivesse próximo a ele, eu diria exatamente isso. Se fosse aconselhado, diria que ele voltasse a ser aquele ministro das Comunicações que ele foi num tempo atrás, quando ele assumiu a função. Mas eu vou agora passar para outro assunto, senão eu vou passar a noite todinha aqui falando da comunicação do presidente. O fato de que é um assunto que Jean, inclusive, vinha cobrando muito, eu acompanho Jean nas redes sociais, em relação ao pacote de ajuda às empresas. Finalmente saiu, né? Foi assinado, as empresas o governo federal voltou a fazer aqueles mesmos incentivos ao emprego, redução da carga horária, suspensão do contrato de trabalho. Então eu quero, já que ele é a pessoa que tem sempre tocado nesse assunto e gosta e discute muito economia, eu vou começar com o Jean. Jean, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu já sei até o que você vai dizer. Demorou, mas demorou e continua. Eu vou tentar ser breve, mas realmente demorou muito, como estão demorando outras ações. O governo federal está demorando muito para chegar, demorou a aprovação do orçamento, mas essa medida, apesar de chegar tarde, ela é importante para que as empresas mantenham os empregos. Porém, Daniel, Túlio, Dani e vocês que nos acompanham, muitos empregos já foram perdidos. As empresas não aguentaram e muitas delas não estão aguentando, mesmo com essa medida. Essa é uma pequena medida paliativa. No ano passado, o governo editou um crédito chamado Pronamp, e esse ano esse crédito não foi reaberto. As empresas precisam ter acesso a crédito. As empresas precisam, alguns setores, de ajuda, de socorro governamental, como, por exemplo, o setor de eventos, como, por exemplo, o setor de bares e restaurantes. Então, o governo, nos Estados Unidos, como é que acontece? O governo entrega uma renda, um auxílio emergencial, mas um auxílio de vergonha, não é 150, 200 reais que vai resolver. 200 reais você não consegue comer nem uma semana. E o bujão de gás é 100 reais. Ao mesmo tempo que libera um auxílio para quem está precisando, o governo injeta dinheiro nas empresas, seja através de subvenção, através de concessão tributária, ou através de crédito real para essas empresas poderem manter o seu nível de atividade econômica. Então, o governo federal, no ano passado, reconheça-se, foi ágil e conseguiu liberar recursos nesse sentido para as empresas e também para os estados e municípios. O que é que aconteceu? Uma guerra entre estados e governo federal. E, na minha avaliação, o governo federal, nesse momento, estica a corda demais quando está adiando as medidas econômicas, quando está adiando os repasses para os governos estaduais, para os estados e para as prefeituras, alegando exatamente que já deu tudo no ano passado e que esse ano não vai dar mais nada. Enquanto isso, a gente continua batendo recorde em cima de recorde e a gente parece que está vivendo um pesadelo. Hoje, por exemplo, foram mais de 3 mil pessoas que morreram. Jean, eu acho, inclusive, que o governo federal como é que eu poderia dizer, inábil, digamos assim, em olhar o que é que poderia acontecer futuramente. Eles achavam, o próprio presidente Bolsonaro achava que a pandemia se resumiria a 2020, né? Então, eles não se prepararam
eles não tinham se preparado para o que poderia acontecer em 2021, apesar de cientistas, epidemiologistas, médicos, infectologistas, enfim, dos avisos, inúmeros avisos que foram dados, né, de que a gente teria aí uma segunda onda, um segundo pico da Covid-19 no Brasil, e que esse segundo pico da doença seria muito pior do que o que foi o primeiro. Parece que o governo deu de ombros, entendeu? Se fez fez ouvido de mercador e simplesmente não se preparou. Você viu que o auxílio emergencial também demorou demais, o mínimo, o valor, assim, inaceitável, e ainda demorou muito para que as pessoas começassem a receber esse auxílio, porque a gente está vendo que não houve exatamente uma melhora na questão do desemprego, na questão da situação das pessoas do ano passado para cá. Eu vi, por exemplo, que foram criados 184 mil empregos agora em março, né? Mas que esse número de empregos criados ele foi metade do que foi criado em fevereiro, né? Houve uma queda nisso aí, né? Uma desaceleração. Então, outro, tem um detalhe que o Jean falou, né, na questão de hotéis, de eventos, né? A maior parte dos empregos perdidos dentro dessa desaceleração de fevereiro para março foi justamente no setor do turismo. Né? Então, o setor do turismo perdeu 29 mil empregos. Certo? Então, quer dizer, eles estão sendo afetados já há muito tempo, e o governo federal ele chega com muito atraso com essa MP, e também considero que chegou muito atrasado também o auxílio emergencial. Na verdade, tudo está relacionado ao tempo de decisão, de tomada de decisão e de execução das medidas. Tudo isso prejudicou justamente porque foi se passando. Isso, a gente fala do auxílio emergencial, a gente fala da ajuda a estados e municípios, a gente fala da questão da ajuda aos setores produtivos, da liberação de crédito, de uma série de situações até chegar na vacina. Tudo está relacionado ao relógio, ao tempo. Quando você vê que o problema está acontecendo, não era uma coisa local, é bom que se coloque isso. A gente estava encontrando e enfrentando uma situação que as nações mais poderosas financeiramente, economicamente do mundo estavam passando pela primeira vez, acredito, estavam passando por um problema igual ou semelhante ao que nós estávamos passando. E cada um tentou agir de uma forma diferente. O problema era o mesmo, com as características diferentes de cada nação, de cada povo, de cada país, mas que no final das contas precisava de quê? De apoio à sociedade, de medidas sanitárias, de busca pela vacina, tudo isso que alguns países fizeram e voltaram à normalidade, ou estão voltando à normalidade mais cedo do que nós, que nos atrasamos bastante. E o saldo que fica para quem ficou no atraso é justamente aí. Quase 400 mil mortes, esse número aí é absurdo. Assustador. Para a gente ver o quanto é assustador, basta você saber que toda vida que uma matéria, um avião caísse, fosse na Índia, na China, nos Estados Unidos, onde caísse no Brasil, em qualquer lugar, era matéria internacional. O avião caiu em tal lugar, matou 100 e poucos passageiros. Hoje a gente está com 400 mil óbitos e caminhando aí para mais. E, na verdade, de quem é a culpa disso? E essa conta vai para onde? E mais, os vivos estão quase mortos por falta de dinheiro e de alimento. É uma situação realmente de uma coisa praticamente universalizando aí essa pandemia que causou tanto estrago em nossa nação. A conta caiu para quem está vivo, né, Túlio? Está caindo para a gente, para o povo, né, infelizmente. Bom, vamos lá. Tem mais dois assuntos aqui que eu queria discutir com vocês, e aí, puxando um pouquinho para o local, um é a volta às aulas. Essa confusão gerada a partir da decisão da Justiça no último domingo, dando 48 horas, 48 ou 72, me corrijam, 48, né? Eu acho que são 48. 48 horas, para que o governo, na verdade, a decisão não é para que as escolas voltem a funcionar de imediato, para que o governo apresente o plano de retorno, permita que as escolas voltem. Na prática, quando eu li a decisão, eu vi que não tinha muita mudança, não. O juiz, na verdade, estava forçando o governo a apresentar um plano e estava dizendo para as universidades, para as escolas particulares, da rede particular,
que elas podem voltar desde que cumpram todas as medidas sanitárias colocadas, que, via de regra, as escolas particulares, que já voltaram algumas e ficam sempre seguindo aí esse vai e vem dos decretos, elas já estão prontas e fizeram todos os investimentos necessários, pelo menos as escolas privadas. Mas que há uma dúvida de como vai se dar isso em relação a volta às aulas nas escolas públicas. E aí, eu acho que é um assunto que, para mim, é muito mais relevante que se discuta, não só se vai voltar ou não vai voltar, a gente já perdeu praticamente quase que 2 anos letivos, né? Quando a gente está hoje, vai começar o mês de maio e as escolas públicas ainda não retornaram às aulas. E essa história de dizer que as escolas públicas têm condições de apresentar algumas aulas pela internet, isso não cabe, isso é incabível. É o híbrido, né? A gente sabe que não existe que você isso. Pode... Se você levantar a quantidade de alunos que não têm acesso, que não têm equipamentos, e eu estou falando de alunos e sem contar os próprios professores, que não têm condições de ter um bom equipamento que permita com que eles realmente, ou equipamento ou a própria internet suficiente, que permita que eles possam dar as aulas deles de forma online. Eu queria... Daniel... E aí eu acho que a grande questão para mim é o custo disso para a educação no nosso estado. Isso para mim é crucial. Muito mais do que se discutir se volta amanhã, se volta daqui a uma semana ou se volta daqui a um mês, é como vamos recuperar tudo que foi perdido ao longo desse tempo. Dani? Eu vou dar um dado que é exatamente sobre isso aí. Não é um dado do Rio Grande do Norte, é de São Paulo, mas representa tudo, né? Em São Paulo, os pesquisadores fizeram os testes, né, pesquisas, né, e conseguiram identificar que os alunos que hoje estão com 11 anos de idade em São Paulo, por conta da pandemia, eles estão hoje sabendo menos do que o que eles sabiam quando tinham 8 anos de idade. Olha só essa informação. Quer dizer, uma criança hoje com 11 anos, ela está sabendo menos do que o que ela sabia quando tinha 8 anos, por conta de toda essa paralisação das aulas, das escolas, né, públicas, privadas também, mas isso aí é com relação ao público, porque atinge justamente as pessoas que não têm condições de ter uma estrutura em casa para assistir a aula e conseguir entrar nesse sistema híbrido, né, de alguns alunos na sala de aula, outros alunos em casa. E com relação a essa questão do plano, né, que foi pedido aí pela Justiça, eu acho que realmente se faz necessário, sim, que o governo comece a apresentar uma forma de tentar ir retomando essas aulas aí no setor público. Ao mesmo tempo que eu também defendo que esses professores sejam vacinados o mais rápido possível. Eles precisam estar protegidos, né? Eu acredito que voltar da forma que está não tem a menor condição, né? Não existe nenhuma condição de voltar para as escolas públicas nesse momento. Eu acho que tem que ter primeiro a preparação, que já vem tarde, a gente até comentou sobre isso, se eu não me engano, na primeira live que a gente fez, dessa demora, né, do governo em estudar uma forma aí de melhorar a situação para que os alunos tenham a possibilidade de estudar. E tem a questão também da vacinação, que é muito importante, que os professores sejam vacinados logo. E uma outra coisa que eu também queria colocar, e aí eu vou fazer uma crítica às pessoas que criticam os professores que estão exigindo algumas condições para que eles retomem essas aulas presenciais, né? Os professores estão ameaçando entrar em greve, caso sejam obrigados a começarem a voltarem às aulas presenciais, né? E aí você vê muita gente dizendo, os professores estão há 1 ano sem dar aula, estão há 1 ano sem trabalhar e querem entrar em greve. Na verdade, os professores estão trabalhando, sim, mesmo que remotamente, né? Então, eles estão trabalhando e eles estão exigindo a segurança deles, né? Estão exigindo que eles estejam vacinados para enfrentar as salas de aula. Então, é uma coisa que é muito difícil de você equacionar, não é? A perda dos alunos, você vê o lado dos alunos, mas você também tem que ver o lado dos professores. É uma situação muito complicada, mas que o governo demorou muito
para começar a agir com relação a isso. É verdade, eu ia falar justamente isso. O governo do Estado um Estado comandado por uma professora, a professora Maria de Fátima Bezerra, poderia ter realmente um plano de educação, de volta à educação, seja de forma híbrida, seja de forma presencial, mas isso poderia ter sido tratado, inclusive, até porque é a história dela, é a vida dela, é o nascimento político dela, do sindicalismo, e ela é professora, é pedagoga por formação. Acredito que, em função do problema voltado para a saúde, faltou um pouco o governo ou alguém chegar para a governadora e dizer: a gente tem que cuidar dessa área aqui da saúde, de salvar vidas, mas precisamos também nos preparar para essa questão da educação. Por quê? Porque hoje a gente está aí. Uma decisão judicial vai e diz: volta. E o Estado não está em condição de voltar. Hoje, a repórter do blog foi em algumas escolas estão em condições, do ponto de vista puramente estrutural, o Xuxo, o Anísio Teixeira, o Ateneu, mas a estrutura que vai permitir a volta às escolas, a organização disso tudo, a sanitização dos ambientes, a proteção dos profissionais, dos servidores, dos alunos, não é assim. Então, é uma situação realmente de calamidade, porque se por um lado existe a imposição de tempo, inclusive, de tanto tempo sem aula, de tanto tempo com as crianças, os jovens sem saber o que é que vai acontecer, por outro lado existe toda essa preocupação. E aí vem uma coisa em relação aos professores, que eles estão na seguinte situação, estão inclusive sendo alvo de piadas, porque a situação deles está paradoxal. Por quê? Os bares são atividade essencial. Por que essencial? Porque sendo essencial pode abrir. Aí o professor diz: não quero minha atividade essencial porque eu não quero voltar. Olha só como é que está a situação. Está havendo esse confronto, inclusive, esse conflito, porque os professores estão lutando, como lutaram aqui para não ser aprovado na Câmara, um projeto para não tornar a educação atividade essencial. Por quê? Porque sendo essencial tem que voltar. E eles estão pecando pela comunicação também, quando na verdade poderia esclarecer bem isso. Nós vamos voltar até amanhã, se seja com essencial ou não, não é a lei que vai dizer. A atividade educacional é essencial, independente de papel. Exatamente. Isso é claro. Não precisa nem de papel mesmo. Não precisa de uma lei, de um papel para tornar a atividade educacional como essencial. Agora, o que é que acontece? Os professores ficaram retraídos, não foram para a linha de frente para uma discussão maior em relação a essa volta às aulas e cobrando certas situações, como, por exemplo, mobilizar toda a força que eles detêm, não só local como nacional, e ser incluído, inclusive, no plano à parte de vacinação. Por quê? Você coloca a vacinação como uma faixa etária prioritária e depois começou a inserir segmentos. E os professores, os profissionais da educação, não formam um segmento importante, prioritário, é essencial? Sim, mas isso ficou de fora. E essa coisa ficou tão curiosa a ponto de que os próprios profissionais lutam para que a atividade não seja considerada essencial do ponto de vista formal, para que eles não sejam obrigados a voltar. É uma coisa curiosa, realmente. Mas só para concluir sobre essa questão do professor, eu queria chamar a atenção, vai ter uma live amanhã com o professor Vicente Cerejo, Cassiano Arruda, Everton Dantas, né, comemorando aí os 70 anos de Cerejo, nosso conterrâneo, Daniel, Silvinha Cerejo, como Cerejo não usa redes sociais, vai usar o Instagram aí. Vai ser no Instagram de Silvinha que legal. Cerejo. Então quem quiser assistir essa live, show de bola, show de bola. @Silvia Cerejo. Vai ser amanhã às 7 da noite. Vamos assistir, vamos sim. É isso. Está dado o recado. Jean, seu microfone está desligado. Pronto. Pessoal, Miraneide, ela disse que é de Jardim do Seridó aqui, disse que vai voltar na segunda e está com muito medo de contrair o vírus. Ela é professora. Augusto Bezerril faz um questionamento, que ele diz o seguinte: é importante saber o que é que foi feito durante a pandemia do ponto de vista da infraestrutura e da didática. Realmente, a população precisa saber o que é que o governo do estado fez, o que é que as gestões municipais fizeram durante o período de pandemia. E
Clarinha Moreno, ó, audiência qualificada aqui. Pergunta o seguinte, beijo, Clarinha! Ela diz, medo todos temos. A questão é, as instituições estão prontas para seguir protocolos? Não é algo exatamente. tão simples, mas de fato eu acho que a gente perdeu muito tempo, porque em um ano poderíamos ter melhorado a infraestrutura das escolas, melhorado a parte de tecnologia, investido, por exemplo, em internet, em tablets para as aulas online, Perfeito. Porque alguns municípios estão fazendo, e por que não todos implementarem compra de tablets para os alunos? Enfim, muita coisa que poderia ser feita, deixou de ser feita nesse período. Então, é preciso a gente saber, entender o que é que foi feito durante esse período. Deixa eu emendar aqui e trazer um assunto importante, rapidamente, que foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, do STF, determinando a realização do censo, né? Porque sem dados, sem números, um país não pode se desenvolver, não pode fazer sua economia crescer, não pode atrair investidores, não pode sequer contar exatamente, determinar suas políticas públicas em cima do número populacional. Então a gente estava com essa dificuldade orçamentária, o presidente havia vetado o orçamento, e hoje, mais uma vez, no vácuo do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal vai e decide e determina a realização do censo, que inclusive gerou 2 demissões no IBGE e, mais recentemente, uma pessoa que havia recebido uma missão de comandar a realização do censo pediu exoneração, e hoje o ministro toma essa decisão aí, impactando inclusive no orçamento do governo federal, uma decisão um tanto quanto polêmica, mas eu acho que é importante para o Brasil ter a realização do censo. Eu acho também muito importante. Né? Na verdade, todas as políticas públicas, o olhar do investimento, sim. Isso tudo é calculado a partir desse censo demográfico. Exatamente. Né? Como é que seria um prejuízo imensurável. Como é que se planeja a vida da sociedade sem se conhecer a sociedade? Né? Então, realmente foi uma decisão absolutamente acertada. Nosso último assunto, eu vou cortar aqui vocês rapidinho, porque tem mais um que a gente tinha combinado de bater um papo rápido aqui, e a gente já está quase chegando ao final da nossa live, é em relação a uma notícia dada pelo blog de Túlio Lemos. Eu queria que ele trouxesse para a gente aqui algumas informações sobre 2 deputados federais nossos, né? O general Girão e o deputado federal João Maia, que Túlio andou dando uma olhadinha na prestação de contas desses 2 deputados e tem uns detalhes bem interessantes para contar para a gente. Na verdade, Sherlockinho está meio preguiçoso, mas está começando a atuar. Na verdade, é sobre a prestação de contas dos nossos parlamentares. Nós estamos em plena pandemia, as sessões remotas, uma série de situações, alguns estão viajando e tudo, mas aí nós tivemos a curiosidade, o blog teve a curiosidade de ir atrás. E nós vamos fazer com todos os parlamentares, mas fizemos um detalhe: o maior gastador dos 3 meses de 2021, deputado João Maia, com 162 mil. Quem gastou menos, o deputado Rafael Mota, com 30 e poucos mil reais. Mas os detalhes de gastos é que chamam a atenção. Por exemplo, no caso do deputado João Maia, ele usou a verba da cota de manutenção do gabinete, né, e alugou aí uma Trail, uma Blazer, por 7 mil reais por mês, para poder aí se locomover. Naturalmente que deve ser aqui, né? Agora, se é aqui, o próprio deputado foi para o aeroporto e pagou um táxi de 90 reais e tirou a nota para ser reembolsado, para ser pago pelo contribuinte. Então, são coisas curiosas, assim como o Girão, que almoçou lá em Brasília, comeu uma picanha, depois comeu um filé de frango e comeu um chocolate, pago com dinheiro do contribuinte. Então, o camarada, ele já ganha 33 mil reais por mês, é o salário. 111 mil é o que eles têm para nomear o pessoal que vai assessorar o gabinete. E mais uma verba de gabinete aí, de próxima a 100 mil reais, para
bancar a estrutura. Por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa, precisa fazer um estudo, precisa fazer uma consultoria, esse tipo de coisa. A atuação, inclusive, da verba de gabinete serve para a atividade parlamentar, a divulgação, né? Tudo isso aí está dentro dessa verba de gabinete. Mas daí, eu vejo como uma distorção disso aí, quando os parlamentares se negam a pagar coisas mínimas, pequenas, quando eles têm o salário para isso. A verba de gabinete seria para isso. Eu quero contratar uns estudiosos que vão me dar uma informação para eu apresentar um projeto relacionado à educação de qualidade, assim, tudo bem. Mas você pegar um táxi, R$90, e pagar com verba de gabinete, o camarada vai lá tomar uma Coca, o General Girão tomou um Guaraná Light, 0, né? E depois comer uma picanha na chapa. E a gente é que tem que pagar essa coisa, é meio esquisito, né? Então, por isso que eu vou fazer de todos os deputados o que é que eles pagam com essa verba de gabinete, para que as pessoas acompanhem no blog Túlio Lemos e vejam aí, tirem suas próprias conclusões. Esse Sherlockinho tá danado já, viu? Não parece muito preguiçoso, não. Tinha lá na nota fiscal, picanha na chapa. Eu ia perguntar isso também. Se tinha. Tá lá a descrição do que ele picanha na chapa, sim. É mesmo. Inclusive, quando ele comeu um filé mignon lá no restaurante, foi acompanhado de um arroz tropeiro, um arroz no alho e um feijão tropeiro. A gente tá rindo, mas é uma situação Todos os detalhes tem lá. No momento que a gente está vivendo, isso aí é totalmente compatível, né? Salada. A gente está rindo, mas no fundo... Misturou salada com chocolate? Não, o chocolate foi em outro momento. Pensei que era sobremesa o chocolate. O chocolate que ele comeu é aquele talento, Dorix, parece que tem 70% de cacau. Isso está na descrição. O deputado Essa conversa sua. Não custava nada, foi R$9,40. Imoral isso aí. A barrinha. O fato é que mostra que é muito fácil, né, se gastar o dinheiro público dessa forma, assim, quando na verdade eu acho que, por exemplo, eles recebem lá, eles têm, praticamente todos têm o apartamento funcional. A única que não tem, que recebe dinheiro para pagar o aluguel lá é Carla Dixon. Salvo engano, 4 mil e poucos reais. Mas eles têm isso aí. Então, para tudo tem essa verba de gabinete, tem o dinheiro para... que, inclusive, eu recebi uma informação que ela pegou aí, contraiu o Covid, teve bem mal, mas essa informação não foi divulgada. Ela, como parlamentar, deveria ter divulgado, né? Ninguém ficou sabendo. Isso aí é importante ser divulgado. Que você recentemente postou uma nota falando um pouco do trabalho de prevenção que Albert Dixon faz, ministrando. Você está sendo muito bonzinho, né? É charlatanismo mesmo, né? Que ele... o que ele faz... Tem que ver isso é muito sério. A gente tem que ver isso aí mesmo, viu? Eu já fiz várias notas sobre isso, já divulguei, enfim. Com esse chocolate... Quem quiser saber mais, leia o blog de Dani Rodrigues. Com esse chocolate e com esse charlatanismo, a gente vai encerrar hoje a nossa live. Essa informação é muito séria, gente. Clara, chocolate não é da Copenhagen. Foi talento mesmo, 70% cacau. Garoto? É da garota. 70% cacau. Mas teve picanha e filé mignon. Já estamos aqui há 1 hora discutindo esses assuntos, conversando um pouquinho. Quero agradecer a vocês, agradecer aqui a todo mundo que participou, ao Augusto Bezerril, que foi bastante atuante aqui nas opiniões, a Clarinha Moreno, a Silvia Cerejo, que a gente falou dela aqui, que amanhã não percam a live. Se não me falha a memória, 19h30, no perfil de Silvinha, o aniversário de Vicente Cerejo. Vai contar com a participação de Everton Dantas. E de, quem mais, deixa eu lembrar, de Cassiano Arruda. Né? Então vai ser bem bacana essa live, eu vou assistir. Eu vou assistir também. Quem mais, Andréa Lemos, Sonhar e Fazer Artesanato, né? Que participou também aqui esse perfil, bem bacana, discussão. Então, agradecer a todos vocês que participaram, agradecer a Túlio, agradecer a Jean Valério e a Dani. Muito obrigado aí a vocês mais uma vez por esse momento que a gente está discutindo aqui.
Oi? Paga o salário, tá tudo certo. Bom, Valeu, hoje... pessoal. Agradecer nada, pagando o nosso salário, tá tudo certo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar para todo mundo tentar comprar chocolate, né? Ou uma picanha na chapa, pago por nosso suado salário. De lascar, já né? que nós já pagamos isso tudo aos senhores deputados com o nosso suado imposto. Boa noite a vocês, muito obrigado pela presença. Beijo, boa noite a todos. Participação, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.